vamos começar. Hoje a gente vai começar a falar dos experimentos em blocos, tá? Deixa eu só conferir aqui se está gravando. Agora eu estou sem saber. Está gravando, não tá? Tá. Então, a gente vai começar a falar dos experimentos em blocos, né? Como eu falei para vocês, a gente gastou várias aulas falando do experimento com o único fator, porque realmente a gente detalhou bastante tudo que é importante, né? Quando a gente pensa no experimento. Mas agora a gente vai ver vários desenhos e, principalmente, aliás, inicialmente, essa parte dos experimentos que são estruturados com blocagem. Tá? Bom, então, o que seriam os blocos, né? A gente chegou a falar sobre isso na primeira aula que eu pedi para, né, que eu falei sobre o conceito de blocagem, da importância. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de uma maneira geral, né? Onde que entra o conceito da blocagem quando a gente está falando de fatores de ruído, né? O que é um fator de ruído? O fator de ruído é algo que pode afetar os resultados do nosso experimento, né? Então, eu sei assim, o que eu estou medindo, o que eu estou observando é a variabilidade da resposta. Mas eu sei que a variabilidade da resposta ela pode ser afetada por diversas fontes. Claro que, sendo um experimento, eu quero que a única coisa que influencie a variabilidade da resposta seja a mudança nos níveis dos tratamentos, né? Nos níveis dos fatores. Mas é claro que a gente sabe que existe uma variabilidade aí que não vai ser explicada pelos tratamentos que eu controlei, e essa variabilidade vai para o meu erro experimental. Então, quando eu falo, ó, é importante a gente replicar o experimento, porque a estimação do erro experimental, aquele erro puro, ele vem da réplica, né? É a variabilidade que eu observo quando nenhuma coisa mudou no meu experimento, nenhum fator mudou, nenhum tratamento mudou. Mas, de uma certa maneira, a gente sabe que esse erro experimental ele pode ser causado por diversos fatores que não foram controlados no meu experimento, tá? Então, vamos pensar que esses seriam os meus fatores de ruído. São fatores que, de certa forma, podem afetar os resultados do meu experimento. Então, o fator de ruído, ele tem efeito na minha resposta, mas, em geral, eu não estou interessado no efeito dele, né? Quando eu penso nos meus tratamentos, eu estou falando em fatores que eu tenho interesse, né? Então, lá no experimento da resistência do tecido pelo percentual de algodão, eu intencionalmente mudo o percentual de algodão porque ele é um fator de interesse, um fator que eu quero estudar o efeito dele. Mas esses fatores de ruído, não, eu não tenho interesse no efeito deles. Porém, esse efeito ele pode trazer mais variabilidade para a minha resposta, e isso eu não quero, porque isso vai atrapalhar a precisão dos testes, né? Das estimativas que eu tenho. E aí, então, a gente pode pensar que a gente tem 3 mecanismos para a gente lidar, né, com esses fatores de ruído. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Tudo certinho? Sim, professor, sim. Beleza. Então, a gente tem 3 mecanismos, que são a aleatorização, a análise de covariância e a blocagem. Hoje a gente vai falar disso aqui, da blocagem, tá? Mas só para a gente diferenciar esses fatores de ruído e pensar quais são os fatores que eu consigo tratar com a blocagem. Então, eu tenho aqueles fatores de ruído que são desconhecidos e, claro, por serem desconhecidos, eles não são controláveis. Então, são aquelas fontes de variação que podem ter no meu experimento, mas que eu nem sei dizer quais são, mas eu sei que elas existem, tá? Meu experimento está sujeito a fatores que eu não consigo nem saber que existem. Porque, enfim, é uma infinitésima quantidade de causas para essa variação. Né? Claro que eu pretendo controlar as principais por meio do meu experimento. Aqueles que eu não conheço e, portanto, não tenho nem a chance de querer controlar, eu posso pensar que eu faço aleatorização justamente para prevenir, né, contra esses fatores de ruído. Então, a aleatorização é um mecanismo de prevenção, para evitar que, caso eles existam, eles atrapalhem o meu experimento. Beleza. Então, esse seria um tipo de fator de ruído. O outro fator de ruído é aquele que, embora ele seja conhecido, ele não é controlável, tá? Então, eu posso pensar, por exemplo, que um fator clássico aí, conhecido não controlável, é a temperatura ambiente. Vamos um ambiente, né, com
que seja climatizado, que eu consigo controlar, eu vou fazer meu experimento naquele ambiente, essa temperatura ambiente vai afetar. Não tem como eu mudar isso. Então, ele é conhecido, ele não é controlável, mas eu posso pensar o seguinte: se pelo menos eu conseguir medir essa temperatura ambiente, toda vez que eu realizo um ensaio, então eu estou coletando um ensaio, qual que é a temperatura ambiente agora? X. Eu registro isso na minha planilha. Então, para cada ensaio, eu tenho o valor dessa variável. Eu posso adicionar essa variável no meu modelo, como uma análise de covariância, por exemplo, se for uma variável contínua, né, numérica, como seria a temperatura ambiente. Então, eu posso usar uma análise de covariância para, pelo menos, inserir esse fator no meu modelo para falar, olha só, esse fator é uma possível fonte de variação, ele pode afetar a minha resposta, mas eu estou colocando ele aqui no meu experimento para que eu consiga explicar a variabilidade causada por ele, para que ela não se misture com a variabilidade dos meus fatores de interesse. Tá? Então, uma outra forma da gente lidar com o fator de ruído, mas nesse caso sendo conhecido e não controlável. Aqui eu estou, de certa forma, compensando o efeito dele, quando eu incluo no modelo por meio de uma análise de covariância. Agora, tem aqueles fatores de ruído que são conhecidos e que são controláveis, tá? Embora eu não tenha interesse no efeito dele, por isso ele é um fator de ruído, né? Ele pode afetar, mas eu não tenho interesse. Ele é conhecido e eu consigo controlar os níveis desse fator no meu experimento. Para esse tipo de fator, eu posso usar a blocagem, tá? Que é o que a gente vai ver, experimentos com blocos. Então, esse é o nosso foco aqui, tá? Então, basicamente, quando eu faço a blocagem, eu incluo esse fator de ruído como sendo um outro fator no meu experimento, mais um fator, mas eu trato esse fator de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu não quero estimar o efeito dele. Eu só incluo ele no meu modelo como uma forma de eliminar o efeito dele de forma sistemática, tá? Por isso que a gente precisa estruturar essa blocagem de uma maneira bem concreta no nosso desenho. Então, é uma eliminação sistemática do efeito que ele vai ter, né? Então, quando eu estou comparando os efeitos dos tratamentos de interesse, eu estou compensando o efeito desse fator de ruído ali, né? É um mecanismo da gente desinflar o erro experimental, quando a gente inclui esse fator. Tá? Então, nosso foco vai ser nessa terceira situação que eu comentei, quando ele é conhecido e controlável. Deixa eu ver aqui. Gente, qualquer coisa pode mandar um chat, uma mensagem, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver 4 tipos de experimentos em blocos, tá bom? Hoje a gente vai falar dos experimentos em blocos completos aleatorizados. Depois a gente vai falar dos quadrados latinos e quadrados grecolatinos. E depois dos blocos incompletos balanceados. São os 4 desenhos que a gente tem para experimentos em blocos. Então, vamos falar do primeiro tipo, que é o blocos completos aleatorizados. Então, a gente está partindo, tá? De um experimento com um único fator, que é o experimento que a gente viu, para um experimento em que, além de ter esse único fator de interesse, eu tenho o fator de bloco, que é um fator que é conhecido e que é controlável, tá? Então, essa é a situação do experimento em blocos completos aleatorizados, e a gente sempre vai estar fazendo um contraponto desses experimentos em blocos completos aleatorizados com o experimento completamente aleatorizado, que é o experimento que a gente acabou de ver, tá? Que é o experimento que tem um único fator e eu aleatorizava completamente as minhas unidades experimentais nos meus tratamentos. Tá? Então, a gente sempre vai estar fazendo esse contraponto aqui e a sigla que a gente vai usar é BCA, tá? Experimentos em blocos completos aleatorizados. Vamos partir de um exemplo, tá? Para a gente entender qual seria uma aplicação desse tipo de experimento, que é um estudo de sistema de medição, tá? Quando a gente trabalha com controle estatístico, a gente vê de uma maneira geral que existem vários experimentos para a gente poder validar o equipamento que a gente está usando para fazer a medição. Então, eu estou usando qualquer que seja o meu equipamento de medição, eu preciso fazer um estudo para validar esse equipamento. Esse exemplo aqui, ele entra nesse tipo de aplicação,
tá? Mas vocês vão ver que, assim, experimento em blocos completos aleatorizados, a gente tem várias aplicações. Então, eu estudo sistema de medição, eu quero validar o meu equipamento. A minha variável resposta é a medida que esse equipamento obtém. É a dureza da peça, tá? Então, eu tenho peça de metal. Existe um equipamento que a gente chama de ponteira medidora, não sei se ele é chamado dessa maneira na engenharia, mas numa tradução livre seria uma ponteira medidora, que é uma ponteira que exerce uma pressão na peça, né? E dependendo do tamanho da pressão que ela consegue exercer, ele mede a dureza daquela peça. Essa dureza é medida numa escala numérica contínua, que é a escala C de Rockwell. É uma das escalas que existem, né, para dureza ou para resistência da peça, né? Mas o inglês, a tradução direta seria a dureza. E as minhas unidades experimentais seriam peças de metal. O tratamento seria a ponteira medidora, ou por isso que é um estudo de sistema de medição, tá? Eu quero avaliar se diferentes ponteiras medem da mesma maneira. Porque se eu estou usando diversas ponteiras no meu processo para fazer medição, eu quero que o sistema de medição seja adequado, né? Independente da ponteira que eu esteja usando, eu quero que a medida obtida seja a mesma, tá? Então, o interesse é que o meu tratamento de interesse, na verdade, é o equipamento de medição. Então, no processo, eles querem comparar 4 ponteiras. Então, vamos pensar, se eu tivesse um experimento completamente aleatorizado, né, que é o experimento com um fator, vamos pensar aqui, eu tenho 4 tratamentos, 4 ponteiras e tenho 4 réplicas. Se eu quiser estruturar meu experimento dessa maneira, não sei, filho, procura. Eu teria o quê? Eu teria 16 ensaios, né? 4 réplicas em 4 tratamentos. Bom, como que a gente faria, então, no experimento que a gente viu até agora com o único fator? Se eu tenho 16 ensaios a serem realizados, eu faria um experimento completamente aleatorizado, onde eu pegaria 16 peças, 16 unidades experimentais e atribuiria, né, esses tratamentos de forma completamente aleatória. Então, vocês podem ver que eu fiz um sorteio aqui das 16 peças das minhas 16 células, né, das combinações possíveis. Esse é o experimento que a gente teria até agora, tá? Que a gente analisaria utilizando a ANOVA com o fator, com toda a abordagem que a gente viu até agora na disciplina. Então, fiz um sorteio, a primeira peça, então é a peça 12. Eu vou pegar a peça 12 e vou medir, vou atribuir o tratamento 1, ou seja, vou medir essa peça com a ponteira 1. Depois eu vou pegar, o próximo ensaio é peça 9 na ponteira 2. E assim por diante, então vocês podem ver que as 16 peças estão alocadas aqui. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar o seguinte, dentro do contexto desse problema, o que a gente tem? Né, o pesquisador, a pessoa responsável pelo processo, sabe que pode existir diferença de uma peça para outra, tá? Por quê? Porque quando você faz esse tipo de estudo, normalmente você vai selecionar aleatoriamente lá no seu processo, que eu selecionaria 16 peças que sejam uniformes, que sejam homogêneas, que sejam representativas da variação observada nesse processo, mas que sejam homogêneos, né? Justamente para não correr o risco de falar assim, olha, por que as medidas da ponteira 1, vamos supor que as medidas da ponteira 1 sejam sempre maiores do que das outras ponteiras? Será que é porque a ponteira 1 está medindo a mais? Ou porque as 4 peças que eu aloquei aleatoriamente na ponteira 1 sejam justamente as peças com maior dureza? Tá? Então, existe uma característica nas unidades experimentais que está se confundindo com o efeito das ponteiras, que seriam os meus tratamentos. Esse tipo de coisa ia atrapalhar muito o meu resultado, tá?
Agora, quando eu aleatorizo as peças, se elas forem homogêneas, é claro que eu minimizo a chance disso acontecer, que seria uma coincidência, né? Justamente as 4 peças com maior dureza serem alocadas naquela ponteira 1, ou numa ponteira específica. Isso, a chance disso acontecer é menor quando eu aleatorizo. No entanto, nesse caso aqui, o fabricante, né, sabe que essas peças elas são fabricadas em blocos ou em lotes, tá? Então, eu posso pensar o seguinte, uma forma de eu reduzir, desculpa, gente, eu estou confundindo lote, seria o segundo exemplo, tá? Não tem nada de lote aqui, não. Na verdade, o raciocínio aqui é o seguinte, eu vou atribuir essas peças de uma maneira diferente para que a variabilidade entre as peças não se misture à variabilidade entre as ponteiras. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar 16 peças e alocar aleatoriamente aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar só com 4 peças e cada uma dessas 4 peças vai ser medida pelas 4 ponteiras, ou seja, eu vou usar 4 unidades experimentais e cada unidade experimental vai ser submetida a todos os tratamentos. Tá? Isso é muito parecido com os experimentos pareados, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto aí, que vocês faziam teste T pareado. O pareamento é uma situação, é uma acomodação que eu faço no meu experimento para eu conseguir tirar o efeito de alguns fatores que poderiam atrapalhar, né? Então, aqui é como se eu fizesse uma extensão de um experimento pareado, tá? Ao invés de fazer o experimento pareado, eu tenho mais tratamentos, eu não tenho só 2 tratamentos. Então, eu vou falar agora que eu tenho 4 blocos, onde os blocos seriam as peças, e cada bloco vai ser submetido aos 4 tratamentos. E nesse caso, meu bloco é a peça. Meu bloco poderia ser várias outras coisas, tá? Mas nesse caso aqui, ele é a peça. Então, olha como o meu experimento vai ser feito. Eu vou pegar a peça 1, e o interessante é que essa peça 1, ela tem que ser, fisicamente, tem que ser possível fazer com que ela seja medida pelas 4 ponteiras. Porque, por exemplo, se a medição for uma medição destrutiva, que destrói a peça, eu não consigo usar a mesma peça e repetir o tratamento, né? Então, esse tipo de alocação aqui, onde as peças correspondem aos blocos, elas são particulares para esse tipo de situação em que eu não tenho teste destrutivo. Mas, novamente, falando que os blocos, eles podem ser qualquer outra variável, tá? Aqui os blocos serão as peças. Então, eu vou pegar a peça 1, a primeira peça, eu vou usar só 4 agora, não vou usar mais 16 peças. Esse primeiro bloco, que seria a primeira peça, ele vai receber os 4 tratamentos de forma aleatória. Então, observem que a ordem de coleta aqui, né, como é aleatorizado, provavelmente ela vai ser diferente da ordem de coleta no bloco 2, 3 e 4. E percebam que cada bloco contém os 4 tratamentos, tá? Então, percebam que a gente tem aqui uma situação em que a gente fala que os blocos eles correspondem a uma restrição na aleatorização. O experimento não é mais completamente aleatorizado. Eu não estou sorteando as 16 unidades em qualquer uma daquelas 16 células. Não, eu estou fixando o bloco e dentro do bloco eu aleatorizo os tratamentos. Cada bloco necessariamente recebe os 4 tratamentos, ou todos os tratamentos. E aí o número de blocos, nesse caso aqui, ele é igual, tá, ao número de tratamentos nesse experimento completamente aleatorizado. Mas não necessariamente precisa ser, tá? Eu posso usar mais blocos do que tratamentos. Aqui foi uma coincidência. Bom, de uma maneira geral, como que fica a estrutura, tá? Para a gente falar um pouquinho da análise estatística do experimento em blocos completos aleatorizados. Como que fica o nosso experimento? A anotação. Eu vou ter, então, B blocos e tratamentos. E aqui eu tenho, dentro de cada bloco, eu tenho a
unidades, tá? Há observações. Então, eu tenho aqui Y e 1 é o primeiro tratamento no primeiro bloco. YA1, que seria o 80º tratamento coletado no primeiro bloco. E a ordem de coleta é aleatória. Ok? Gente, alguma dúvida até agora? Estou meio preocupada com o chat, porque na última aula vocês mandaram um monte de coisa. Eu tenho... Professor, acho que o chat não está aparecendo para você, não. Porque a gente falou algumas coisas que não tem nada não a ver com alguma dúvida, mas não apareceu aí, não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que foi só alguma coisa que eu deixei passar. Na hora que... Porque a gente tinha, a princípio, 16 peças, né? Isso. Só que aí a gente passou para 4 para blocagem. Essas 4 peças que a gente está escolhendo são peças... A gente escolhe aleatoriamente também. Tudo é aleatório, né? Isso. Tudo é aleatório. Na verdade, as peças continuam sendo selecionadas aleatoriamente, tá? Beleza, obrigada. De nada. Deixa eu ver. Agora eu tô vendo, gente. Estranho. Pois é, naquela tela. Eu vou deixar nessa tela aqui, que aquela não aparece. Queria falar, não, mas também se tinha um bullying. Como assim um bullying? Não entendi. Outro dia aconteceu isso comigo também. O chat só estava aparecendo nessa tela de fora. Mas foi em outro. Ficar de olho nela aqui. Estranho, né? Por que João Pedro conta que bullying? O Fausto falou, belo quadro, professor. Muito bom gosto. O quadro não é meu. Na verdade, eu estou na casa dos meus pais, mas é do meu pai essa confusão aqui. Valeu, vou falar com ele que você gostou. Muito bem, João Pedro. Eu quero saber qual que é o bullying. Eu fiquei curiosa. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estamos sim. Caraca, meu computador já travou umas 2 vezes já. Tem alguém mais com problema no Teams pelo computador? Eu uso o Teams Web, eu acho muito melhor. Caramba, o aplicativo já travou 2 vezes e eu tô tendo que ver pelo telefone. Mas como que acho que foi o... Hã? pode falar. É que o Wesley deu boa noite aí pro povo lindo, aí o Thiago achou que estava excluindo ele também. Aí eu falei que foi um pequeno bullying aí do Wesley. Entendi, gente. Vocês são bobos demais. Entendi. Aqui, Professor, como que é o Teams Web? Você não tem o aplicativo instalado? não instalei não, porque como eu usava o mesmo computador para o estágio, para aula, o do estágio ficava sendo instalado e o para aula ficava sendo uma página na web mesmo. É só entrar no Teams e logar com a conta. Eu acho melhor do que o instalado. Nunca deu problema aqui não. Hoje que tá... Não sei o que aconteceu. Segunda vez que trava, aí o computador trava total, aí eu tenho que fechar o computador e reiniciar. Depois do Teams, o meu computador passou a ficar mais lento também. Eu senti isso. O Teams deu uma... Principalmente quando eu ligo o computador, que o Teams quer abrir, mesmo sem ter nada, meu computador fica bem lento. Eu fiquei preocupado que aqui travou com o microfone aberto. Aí eu fiquei com medo de alguém falando besteira aqui. Caramba, não, mas isso acontece comigo também. Só que eu vi que eu estava deixando ele para abrir automaticamente toda vez que eu entrava no computador. Eu tirei isso, porque ele consome muito. Meu computador tava, não só por causa dele, tinha várias coisas que estavam abrindo automaticamente, assim, por trás, toda vez que eu ligava. Eu tirei, porque o computador começa a ficar lento, não aguenta, né? Me falaram para fazer isso, mas eu não sei onde que tira nas configurações. Deve ser nele mesmo. Professora, uma pergunta para saber se eu realmente entendi a blocagem. Pode falar. A blocagem é como se a gente estivesse criando um nível para cada bloco, mas não necessariamente a gente importa com a diferença entre esses níveis, né? É isso. Na verdade, você vai incluir, é como se você incluísse um outro fator no seu experimento, né?
Só que esse fator é um fator de ruído conhecido e controlável. É um fator de ruído que, assim, você consegue controlar, enfim, você sabe qual é. Mas você não está interessado nele. Mas ele é como se fosse um outro fator no seu experimento. Uma outra estratificação que você faz, né, no seu experimento. Entendi. É porque quando eu faço o resumo eu deixo bem simples mesmo para não ter perigo de perder. Entendi. Eu acho que assim, à medida que você for vendo os exemplos aqui, vai ficando mais claro, entendeu? Possíveis situações, assim, que a gente teria bloco. Mas é qualquer fator que não é de interesse, tá? Mas que você conhece e consegue controlar os níveis dele. Isso é um bloco. Só que tem formas de você incluir no seu experimento para você não gastar muita réplica. Porque o que a gente sabe? Principalmente quando a gente for trabalhar com experimentos fatoriais, vocês vão ver isso. Toda vez que eu incluo um novo fator, eu quero estudar mais um fator de interesse, eu preciso aumentar o número de ensaios, né? Então, esses experimentos com blocos são experimentos em que eu consigo fazer o mesmo número de ensaios, mas eu consigo estudar mais fatores. Só que esses fatores não são de interesse, por isso que eu não vou aumentar meu experimento por causa dele, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, isso ficou bem claro. Eu continuo com o mesmo número de ensaios, como se eu tivesse aquele experimento completamente aleatorizado com um fator, só que agora eu estou estudando o efeito de 2 fatores. Eu continuo estudando o efeito das ponteiras, que é o meu fator de interesse, mas eu também estou estudando o efeito de um outro fator, que é o fator de bloco, porque ele não é de interesse, que são as peças, né? Eu não quero saber se existe diferença entre as peças, mas eu incluí a informação das peças, porque se ela atrapalhar, se ela trouxer mais variabilidade, eu vou conseguir compensar isso no meu experimento. Tá? Entendi. Muito obrigado, professora. Por nada. Mas assim, enfim, acho que quando a gente fala de bloco, ele tem tantos sentidos na nova que é difícil falar. Defina bloco com uma frase pequenininha. Acho que eu definiria assim, é um fator de ruído conhecido e controlável, ponto. Né? Mas assim, tem muito para se discutir sobre blocos, por isso que é difícil falar um pouco. Eu começo a falar e vou falando, vou explicando, né? Mas enfim, eu acho que o sentido é esse, mas vai ficando mais claro, tá? Vamos falar um pouquinho agora da análise estatística desse modelo. Então, a gente tem aqui, em termos de notação, como que vai ficar, né, a nossa notação e como que vai ficar o nosso modelo. A gente tem A tratamentos, B blocos. Os A tratamentos são os níveis do fator de interesse e os blocos, né, os B blocos são os B níveis do fator de ruído. E eu vou ter uma observação por tratamento em cada bloco, tá? Então, percebam o seguinte, aqui eu tenho 2 fatores e é como se eu tivesse, para cada combinação dos níveis dos 2 fatores, é como se eu tivesse uma réplica só. O bloco 1, por exemplo, ele só aparece uma vez com a ponteira 1. E isso vale para todas as combinações. Então, é como se fosse um experimento com 2 fatores só com uma réplica. Só que aqui a gente está falando de réplica porque o segundo fator não é o fator de interesse. Então, eu continuo tendo um experimento com um fator de interesse, tá? Mas, de fato, assim, eu não tenho réplicas, eu tenho blocos, tá? Então, aqui o que seria uma réplica vai ser um bloco que é, por exemplo, a ponteira 1, né? A ponteira 1, que é o primeiro tratamento, ela é medida 4 vezes. Ela é medida uma vez no bloco 1, depois no bloco 2, depois no bloco 3, depois no bloco 4. Isso vale para todas as ponteiras. Então, eu posso falar que eu tenho réplicas da ponteira 1? Não. Mas eu tenho Bzinho, observações para a ponteira 1. Então, naquele experimento com o fator, é como se eu tivesse B réplicas. Só que agora a gente vai estar falando de blocos, tá bom? Então, eu tenho uma observação por tratamento em cada bloco e a ordem de alocação dos tratamentos dentro de cada bloco, ela é aleatória. Então, eu não aleatorizei completamente as 16 observações. Eu aleatorizei as observações dentro de cada bloco. A ordem que eu apliquei os tratamentos foi aleatorizada dentro do bloco. Tá? Então, a gente fala que os blocos eles representam a restrição na aleatorização. E essa é uma informação muito importante. A gente vai ver que isso vai impactar as nossas estimativas. Tá? O meu modelo estatístico ele fica assim. Agora, meu modelo de efeitos, eu vou ter o YJ, que é o valor observado do iésimo tratamento no Jésimo bloco, ele vai ser a média global,
mais tau-I, que é o efeito do iésimo tratamento, mais beta-J, que é o efeito do J-ésimo bloco, mais o epsilon e J, que é o erro aleatório, né, que a gente assume que são independentes, identicamente distribuídos de acordo com uma normal, com média zero, variância sigma ao quadrado, então essa exposição é a mesma. Só que o nosso modelo agora, ele tem mais um termo, que é o beta-J, tá? Diferente do nosso modelinho de efeitos. Percebam que a gente não fala em réplica aqui, tá? A gente está falando em bloco. Uma coisa que a gente falou na aula passada, que era sobre a restrição, né? Quando a gente for entrar na modelagem de regressão para esse tipo de experimento, a gente vai ver isso, mas aqui a restrição, ela se aplica tanto aos efeitos dos tratamentos quanto aos efeitos dos blocos, né? Pela forma como o modelo foi escrito, a gente enxerga que os tau-Is e os beta-Js representam desvios em relação à média. Então, quanto que a média naquele nível difere da média global. Por isso, a gente pode assumir essas duas restrições, que os efeitos dos A tratamentos somam zero e os efeitos dos B blocos somam zero, tá? De modo que esse é um modelo super parametrizado, né? Eu não precisaria de todos os A taus. Se eu tenho menos um, eu acho que está faltando. Enfim, essa é uma restrição que é importante, que está ligada ao objetivo que a gente tem quando a gente escreve esse modelo, né? E o que a gente está querendo testar? A gente continua testando um único conjunto, né? De hipótese nula e hipótese alternativa. Igual a gente fazia no experimento com o fator. Porque aqui a gente continua tendo só um fator de interesse, né? Só aqui no caso seriam as ponteiras, no caso do exemplo. Então, a gente está interessado em testar a igualdade das médias dos tratamentos. Então, a hipótese nula de que as médias são iguais, versus a hipótese alternativa de que pelo menos duas são diferentes, ou de uma maneira geral, como a gente escreveu o nosso modelo, né? De forma que a média no iésimo nível do tratamento, a média no iésimo tratamento, como que a gente calcula, né? A gente vai pegar para todos os blocos, a gente vai somar a média global, mais o efeito do iésimo tratamento, mais o efeito do J-ésimo bloco e dividir pelo número de blocos. Porque aqui, a média no iésimo nível, ela vai considerar todos os blocos, né? Porque cada nível foi medido em todos os blocos. Então, eu faço a compensação porque eu estou avaliando em todos os blocos. Isso aqui, se a gente abrir esse somatório, o somatório do beta-J, né, para todos os Bs, ele vai para zero pela nossa restrição, então a gente fica com Mi mais tau-I. Então, percebam que a média no iésimo tratamento, ela vai ser a média mais o tau-I, igual a gente tinha no modelo com o fator. Ou o tau-I é a média no iésimo tratamento menos a média global, né? Que dá no mesmo. Então, as hipóteses equivalentes são assim. A gente fala que a hipótese nula é de que os efeitos dos A tratamentos são iguais a zero. Resumindo, as hipóteses não mudam em relação ao experimento com o fator, tá? O único intuito aqui é avaliar o efeito dos tratamentos. A gente não declara hipóteses para avaliar o efeito dos blocos, porque eu não estou querendo testar. Não é um fator de interesse. Tá? Eu só incluí o meu fator de bloco para ele desinflar a variância do erro. Beleza. Vamos, então, para a anotação dos totais, das médias, tá? Por tratamento, por bloco, ela é muito parecida com o que a gente já conhece. A diferença é que aqui, quando eu estou falando da soma do iésimo tratamento, a soma amostral, no caso, né, que seria o Y e ponto, eu vou somar todas as observações Y e J para aquele I, para aquele tratamento. Então, eu vou somar para J variando de 1 até B, né? Justamente porque aqui eu tenho, por exemplo, qual que seria a soma na peça 1. Desculpa, na peça 1, não, na ponteira 1, que são os meus tratamentos. Então, seria o Y1 ponto. Eu vou somar os valores da ponteira 1 para os 4 blocos, para J igual a 1, 2, 3 e 4. Então, sempre vou somar no J de 1 até B, porque cada tratamento foi medido em todos os blocos, tá? Então, a gente vai somar
os B blocos, da mesma forma, para eu calcular o total do Jésimo bloco, como todos os blocos, né, foram medidos em todos os tratamentos, a gente tem um experimento completamente ortogonal. Todos os tratamentos, todos os blocos foram medidos, né, todas as combinações, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai somar para os tratamentos e a soma total das observações, que seria o y ponto. Aqui o número total de observações, o N é A vezes B, os tratamentos vezes o número de blocos. E aí eu vou ter as médias também por tratamento. Tá? A média por tratamento, a média por bloco e a média global. Fazendo uma analogia com o experimento com um fator completamente aleatorizado, nosso B agora substitui o Nzinho nas fórmulas, tá? De uma maneira geral. É importante a gente ter esse cuidado. A soma de quadrados total corrigida, estamos aqui falando sobre a decomposição da variabilidade, né, que a ANOVA proporciona. A decomposição da variabilidade a gente faz pelo cálculo da soma de quadrados total corrigida, igual a gente fazia no outro experimento. Ela é corrigida, né, gente? Porque a soma de quadrados total, eu faria simplesmente a soma para todos os i's e para todos os j's de y e j ao quadrado, né? Seria a soma das observações ao quadrado. Ela é corrigida porque eu estou compensando aqui a estimativa que eu tenho da média, tá? Então, ela é corrigida porque eu faço menos o y barra ponto. E essa diferença que eu elevo ao quadrado. Essa é a minha soma de quadrados total, que seria a última linha da tabela nova. E aí, gente, eu não vou fazer as continhas aqui, tintim por tintim, com vocês, de como que a gente chega na expressão final. Para o experimento com o fator, eu deixei um exercício na lista para vocês fazerem essas continhas, porque basicamente a gente tem que cortar algumas coisas, tem que fazer uma álgebra aqui, porque, né, o produto cruzado aqui, basicamente, ele vai para zero. Mas só para mostrar para vocês, né, a gente vai abrir esse quadrado para a gente conseguir escrever essa soma de quadrados total corrigida como uma decomposição da soma de quadrados dos tratamentos, dos blocos e do erro, para a gente decompor da maneira como a gente está estruturando a nova, a gente tem que primeiro fazer um algebrismo aqui, em que a gente vai somar e subtrair algumas coisas aqui dentro. Eu somo e subtraio o y barra e ponto, que é a média no iésimo tratamento. Eu somo e subtraio o y barra ponto j, que é a média no jésimo bloco. E eu somo e subtraio a média global. Tá? Eu somei e subtraí esses termos, eu agrupei, criei 3 termos aqui, representando de uma maneira próxima das quantidades que eu quero. Primeiro conjuntinho aqui, primeira quantidade, seria uma medida de variabilidade do tratamento, né? Que é a média do tratamento menos a média global. A segunda seria uma medida de variabilidade dos blocos, que seria a média do bloco e a média global. E a terceira é o que sobrou, mas depois a gente vai ver, né, que isso aqui dá direto uma medida de variabilidade do erro. E aí, o que a gente faz? A gente entra com o quadrado aqui, abre esse quadrado e a gente vai ter os quadrados dos termos mais um produto cruzado. A gente vai ter 3 produtos cruzados aqui, né? E esses 3 produtos cruzados seria aqui 2 vezes esse, mais 2 vezes esse, mais 2 vezes os 3, né? Os 2 últimos. Esse produto cruzado, nesse algebrismo, quando a gente vai abrir nesses somatórios, ele vai para zero. Então, a gente fica basicamente com os termos quadráticos, tá? Que essa é a continha que vocês estão fazendo na lista para o experimento com o fator. Então, a gente fica com esses 3 termos, com os quadrados. E aí a gente pode falar, então, que esse primeiro termo é a soma de quadrado dos tratamentos, o segundo é a soma de quadrado dos blocos, o terceiro é a soma de quadrado do erro, tá? Então, de forma simbólica, a gente está escrevendo esses 3 termos do nosso somatório assim. E aí, em relação aos graus de liberdade, se a gente tem N observações ao todo, a soma de quadrados total vai ter N menos 1 graus de liberdade.
Se a gente tem A tratamentos, a soma de quadrado dos tratamentos tem A menos 1 grau de liberdade, B blocos, a soma de quadrado dos blocos tem B menos 1 grau de liberdade. A soma de quadrado dos erros, então, ela vai seguir o raciocínio, né, de ser a diferença entre essas quantidades aí. Da soma de quadrado total, né, da soma de quadrados de blocos e tratamentos. Mas se a gente for construir essa soma de quadrados de uma maneira intuitiva, igual a gente construiu essas, né? Se a gente for construir, na verdade, os graus de liberdade, a gente pode pensar o seguinte: a soma de quadrado dos erros, ela vai ser uma soma de quadrados entre as células, menos a soma de quadrados para os tratamentos e para os blocos, né? Que é o que a gente faz quando a gente pega a diferença lá na hora de construir a tabela. Mas, de uma maneira geral, se eu tenho A vezes B células, e essas A vezes B células têm A vezes B menos 1 grau de liberdade, então eu vou pegar os graus de liberdade das células, menos graus de liberdade dos tratamentos, menos grau de liberdade do erro, dos blocos, e eu fico com A menos 1 vezes B menos 1. Que basicamente, né, é o produto do grau de liberdade dos tratamentos e dos blocos, tá? Mas só para a gente pensar numa forma intuitiva de construir os graus de liberdade, né? Então, nessa equação 1 aqui, os graus de liberdade da componente à esquerda, né? Ou seja, os graus de liberdade totais aqui, eles somam os graus de liberdade da direita, né? E aí, a gente pode lembrar daquele teorema de Cochrane que a gente usou numa das primeiras aulas para a gente mostrar, né, que eu tenho, na verdade, quando eu divido, né, todas essas somas de quadrados pela variância do erro, eu tenho uma soma linear de variáveis quadrados que são independentes. Então, a gente usou o teorema de Cochrane para mostrar a independência entre elas. E aí a gente lembra que cada soma de quadrado dividida por seus graus de liberdade vai ser um quadrado médio, que é o que a gente usa para construir a tabela nova. Então, a gente usa o mesmo raciocínio do teorema de Cochrane, né? Porque a gente precisa de ter esses quadrados independentes para a gente construir a estatística F, que vai ser a razão de duas quadrados, cada uma dividida pelos seus graus de liberdade. Quando a gente faz essa razão, o sigma ao quadrado ele some, ele vai cortar, e a gente fica com soma de quadrados dividido pelos graus de liberdade, no numerador e no denominador. E a independência é fundamental, né, para a gente chegar numa distribuição F. Por isso que o teorema de Cochrane é importante aqui também, tá? Ele vai ser usado da mesma maneira. E aí, uma coisa interessante, tá? Que também é um exercício que vocês estão fazendo lá na lista para o experimento com o fator. Que é o cálculo do valor esperado dos quadrados médios. Eu não lembro se na lista eu pedi para vocês fazerem de todos, dos tratamentos e do erro, ou só do E. Eu acho que eu pus isso na lista, se eu não me engano. Só do E, foi só do E, é a questão número 3. Ah, beleza, perfeito, Ezio, é isso mesmo. Aqui, a gente tem um raciocínio muito parecido, né? Porque a gente vai aplicar o valor esperado aí nos quadrados médios, partindo aqui da fórmula da soma de quadrado, né? Por exemplo, quem é a soma de quadrado dos tratamentos? É esse primeiro termo aqui da igualdade. Eu vou pegar essa soma de quadrados, vou dividir pelos graus de liberdade dos tratamentos, que é A menos 1, e vou tirar a esperança disso. Quando eu tiro a esperança disso, né? Eu abro esse quadrado aqui, eu entro com a esperança, e aí eu parto da distribuição do YJ, né? Pelo meu modelo aqui, que é o que vocês estão fazendo lá na lista, né? Pelo meu modelo, então, se o YJ é uma normal com média zero, variância sigma ao quadrado, o YJ vai ser uma normal com média mi mais tau i mais beta j, variância sigma ao quadrado. Partindo dessa distribuição, eu chego na distribuição. Também sempre vai ser normal, mas com diferentes médias, né? E variância para o y barra e ponto, y barra ponto j, que seriam as médias dos tratamentos, a média global. Então, aí a gente vai revendo os parâmetros da normal. Mas, basicamente, a gente vai abrindo
entrando com a esperança aqui, e a gente chega a essas fórmulas, tá? Para o quadrado médio esperado dos tratamentos, quadrado médio esperado para os blocos, quadrado médio esperado para o erro. Então, aqui, eu continuo com a situação, né? Assim como eu tinha para o experimento anterior, que a melhor estimativa para a variância do erro é o quadrado médio do erro. Ela vai ser uma estimativa não viciada, de acordo com essa propriedade aqui. Então, toda vez que a gente precisar, fez a tabela nova, precisa de alguma estimativa, seja para fazer comparações múltiplas, para fazer uma análise de poder, eu preciso de uma estimativa de sigma ao quadrado, eu pego na tabela nova o quadrado médio do erro. E eu vou ter também os valores esperados para os tratamentos e para os blocos. E aí, com base nessas quantidades, que assim, né, a ideia do algebrismo para chegar nessas contas aqui é essa, tá? Então, é o mesmo raciocínio que vocês estão usando lá na lista. E aí, uma coisa interessante, tá? Pensando lá no teorema de Cochrane, onde a gente prova a independência das Q quadrados, justamente para construir uma estatística F, que seja uma razão entre as quantidades que eu estou comparando, tá? E aí eu fico pensando, qual seria a melhor estatística de teste para eu avaliar o efeito dos tratamentos? Pensando aqui. Então, eu posso pensar aqui, se eu pegar o valor esperado dos quadrados médios dos tratamentos, que é a primeira equação, e dividir pelo quadrado médio do erro, o que é que eu fico? Né? Eu vejo que o que difere essas duas quantidades é isso aqui, é esse segundo termo, tá? Que é um termo que depende do tau i ao quadrado, que são os efeitos dos tratamentos. Então, eu estou falando o seguinte, quanto maior for o efeito dos tratamentos, maior vai ser essa quantidade, então maior vai ser a razão desse quadrado médio dos tratamentos esperado com o quadrado médio do erro esperado. Né? Então, para eu avaliar o efeito dos tratamentos, a melhor estatística que eu tenho é comparar esse quadrado médio de tratamentos com o quadrado médio do erro. Né? Que é o que a gente faz na tabela nova. Então, a estatística de teste sob H0, assumindo, né, que não há diferença entre os tratamentos, essa razão vai ter uma distribuição F com A-1 graus de liberdade no numerador, que são os graus de liberdade dos tratamentos, e A-1 vezes B-1 graus de liberdade no denominador, que são os graus de liberdade do erro. Né? E aí a gente tem o valor crítico, que é o valor que vai delimitar a região de rejeição lá para o nível alfa. Né? Então, o procedimento é o mesmo. Percebam que eu não vou fazer aqui estatística F para avaliar efeito dos blocos, lembrando, porque o bloco é um fator que não é de interesse. Tá? Agora, relacionado a isso, pode haver interesse em comparar as médias dos blocos. Né? Nossa, a professora acabou de falar que o bloco não é um fator de interesse. O bloco é um fator de ruído, conhecido e controlável, mas se ele é um fator de ruído, não tem interesse. Beleza. Mas, de certa forma, se ele não é um fator que primordialmente eu quero avaliar o efeito dele para falar assim, olha, qual é o melhor nível desse fator para eu usar lá no meu processo? Né? Eu não estou fazendo experimento para isso. Eu faço isso para os meus fatores de interesse. Então, aqui eu quero avaliar. Será que as ponteiras, né, elas estão medindo da mesma maneira? Se elas não estão medindo da mesma maneira, qual que está medindo diferente? Onde que eu vou corrigir isso? Então, assim, eu quero avaliar o efeito das ponteiras do fator de interesse. Beleza. Agora, eventualmente, eu posso querer avaliar, sim, o efeito dos blocos, por quê? Até saber se foi útil blocar esse experimento. Vamos supor que eu continue estudando esse processo mais à frente, eu falo assim, peraí, pena eu, né, ter esse trabalho todo aqui de fazer um experimento em blocos, porque no fim das contas o bloco é um fator que pode afetar, é um fator que pode ter algum efeito sobre a minha resposta. E eu só tenho que incluir nele no experimento para garantir que ele não vai atrapalhar minhas estimativas. Que ele realmente tem algum efeito, porque se tem efeito, a próxima vez que eu for fazer algum experimento nesse sentido, eu não vou blocar, pelo menos aqui pela peça, né, que seria meu fator de bloco. Então, justamente nesse sentido, pode ser que exista uma curiosidade, tá, de saber se tem efeito dos blocos ou para comparar os diferentes níveis dos blocos.
Nesse caso, bom, seria legal a gente ter uma estatística F, um p-valor, né, e um teste de hipóteses para avaliar o efeito do bloco ali, papum, né, falando sério, se tem ou não efeito, com uma confiança. Mas a gente não tem uma estatística de teste, tá? E, assim, é uma coisa que tem muita discussão, assim, na literatura, de que essa estatística de teste que eu posso intuitivamente construir, da mesma maneira como eu construo a estatística de teste aqui do efeito dos tratamentos. Eu vou pegar o quadrado médio dos blocos, dividir pelo quadrado médio do erro. Afinal de contas, comparando as duas, eu vejo também que o que está diferenciando as duas é uma quantidade aqui que só depende dos beta-jotas. Aliás, só depende não, mas que quanto maior for os beta-jotas, ou seja, quanto maior for os efeitos dos blocos, maior vai ser essa razão, e aí eu poderia ter uma estatística F, tá? Só que já foi mostrado que com os blocos aqui, eles representam uma restrição na aleatorização, esse teste, ele não tem a mesma validade, tá? Então, não é um teste que é adequado, essa é a verdade. Então, essa estatística de teste que a gente poderia pensar, ele não é adequado. Agora, a grosso modo, a gente pode, o que a gente recomenda é comparar o quadrado médio dos blocos com o quadrado médio do erro, tá? Não de uma maneira formal, a ponto de fazer um teste para essa razão, mas comparando essas grandezas, porque, dados esses valores esperados, eu sei que se esses quadrados médios forem muito parecidos, na próxima vez faz sentido você gastar um tempo, gastar um esforço blocando o seu experimento, porque aquele fator de ruído não tem efeito, não agrega variabilidade para a sua resposta, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente for fazer no R, a gente vai usar o comandinho da ANOVA e vai entrar com os dois fatores aqui, o fator de interesse e o fator de ruído, a gente vai entrar com eles da mesma maneira. A gente não vai diferenciar, porque eu vou usar o comandinho OV mesmo. E aí o R vai até calcular essa estatística de teste, só que a gente não vai olhar para ela, tá? Ele vai calcular o p-valor para os blocos, mas a gente não vai olhar. Pode ser que se vocês usarem algum pacote, alguma coisa dentro do Agricolite, seja específico para um experimento em blocos completamente aleatorizado, ele já não solte esse p-valor, tá? Mas a gente vai ver ele. Então, assim, rola uma vontade de analisar, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Porque ele não é um teste com boa precisão. Na maior parte das vezes. Muito bem, gente. Falando um pouquinho da tabela 9, então, como que ficaria, né? Eu vou ter minhas somas de quadrados, que a gente viu a fórmula delas, os graus de liberdade, que a gente já discutiu, o quadrado médio, cada soma de quadrados dividida pelos graus de liberdade, e a estatística F para os tratamentos. Quadrado médio dos tratamentos dividido pelo quadrado médio do erro. Então, a gente pensa o seguinte, que o bloco agora ele é uma nova linha na minha tabela. Tá? Ele é um outro fator que eu estou avaliando. Ele é uma outra fonte de variação para a minha resposta, né? Mas eu não vou fazer o teste para ele, porque ele não é um fator de interesse. Eu não construí ele no experimento de modo que eu conseguisse avaliar o efeito dele, porque ele representa uma restrição na aleatorização. Porque eu não aumentei o número de ensaios para estudar o efeito dele. A verdade é essa. Eu estou usando o mesmo número de ensaios que eu teria no meu experimento com o fator e estou adicionando uma informação extra sem aumentar o número de ensaios. Então, se eu aumentei o número de ensaios, não adianta eu querer estimar muita coisa, né? A verdade é essa. Se eu quisesse realmente fazer um experimento com 2 fatores, eu teria que aumentar esse número de ensaios. Ou adequar, né, de alguma maneira. Então, por isso que a gente não pode avaliar o teste F, tá? Mas a gente pode avaliar esses quadrados médios. Gente, vamos ver um exemplo. Gente, olha só, não tem pergunta no chat ou meu chat está doido de novo? Agora eu tô meio sem saber. Não tem pergunta não, mas o teu chat não tá atualizando. Né, gente? Poxa. Não, mas tudo bem então, tá? Obrigada, gente. Vamos ver um exemplo então. Um exemplo bem bacana
para a gente ver até, né, uma ideia, esse experimento que a gente viu no exemplo, que é um experimento para avaliação do sistema de medição, ele é muito diferente, né? Porque a gente pensa que o fator de interesse é o sistema de medição, né? Os tratamentos são as ponteiras. Então, ele é um pouco diferente do que a gente costuma trabalhar, mas esse aqui já é mais parecido, tá? Acho que vai ficar mais claro essa questão dos danos. Um fabricante de dispositivos médicos produz veias artificiais. Tá? Como essas veias são produzidas? Ele pega uma substância, que é a resina disso aqui, politetrafluoretileno. Essa resina, ela passa por um processo de extrusão combinado com lubrificante em tubo. Tá? O processo de extrusão é um processo... não sei, vocês devem saber o que é um processo de extrusão, né? Ele é um processo de conformação mecânica que é usado para moldar, né? Para dar forma às peças. E, no caso, ele é colocado nesse tubo. O que acontece é que, muitas vezes, esse tubo resultante, ele contém algumas deformidades, algumas protusões, que são que são defeitos, e, normalmente, quando tem algum defeito, a unidade é rejeitada, né? Porque é um processo bem controlado, né? É um processo bem rigoroso. Então, a hipótese que se quer testar, a pressão de extrusão afeta a ocorrência de protusões, ou seja, afeta a ocorrência de defeitos? A pressão de extrusão, então, é um fator do processo, uma característica do processo que se quer avaliar. Porque o desenvolvedor do produto, ele quer falar assim, qual é a pressão de extrusão ideal para eu usar quando eu estiver fabricando isso aqui? Então, ele vai fazer uma bancada de teste para avaliar o nível ótimo, a configuração ótima para ele usar no processo dele. Então, a pressão de extrusão é um fator de interesse. Ele é um fator conhecido, controlável e é de interesse. Esse é o meu fator. Agora, algumas características que levam a gente para blocar esse experimento. A resina, que é a matéria-prima, né, essa resina de politetrafluoretileno, é o material que ele recebe de um fornecedor, tá? O fornecedor envia essa resina em lotes. E aí sabe-se que pode existir variação de um lote para o outro, devido ao processo produtivo do fornecedor de resina e também variação natural do material. Então, tem algumas causas de variabilidade para variação entre os lotes. E aí, uma questão que pode me fazer querer bloquear esse experimento é justamente para falar o seguinte, olha, ainda que eu, no meu processo, né, assim, à medida que eu estiver fabricando, eu vou usar diferentes lotes, né, e eu quero saber se essa minha hipótese, ela é ou não verdadeira na situação em que eu estou usando diferentes lotes. Por quê? Porque ele vai me mandar em lotes diferentes e essa variabilidade ela vai estar presente no meu processo. Então, é importante eu avaliar ela aqui no meu experimento, tá? Então, essa é uma situação em que eu poderia querer blocar o experimento. Agora, tem uma outra situação que eu poderia falar assim, olha, pode até variação lote a lote, mas como é um experimento planejado, controlado, eu vou conseguir fazer todos os meus ensaios num único lote, de modo que eu elimine essa variação lote a lote. Nesse caso, eu não precisaria blocar o meu experimento, tá? Eu poderia fazer tudo num lote só. Mas, de toda forma, ele quer estudar essa variação, ele já quer considerar essa variação possível, e aí... E aí, no caso, né, nesse caso, vamos supor, eu faço meu experimento todo num lote só, beleza, eu não precisaria blocar. Mas no próprio experimento, pode ser que eu não tenha matéria-prima suficiente num único lote, eu tenha que conduzir o meu experimento em diferentes lotes, ainda que fazer num lote só fosse uma opção. Só que eu tenho que fazer em vários lotes, porque o meu experimento, ele requer um número de ensaios que precisa que eu utilize mais de um lote. Então, eu quero avaliar qual o efeito que esse lote teria, né? Na verdade, não avaliar o efeito que ele teria, mas caso ele tenha algum efeito, eu quero eliminar essa fonte de variação. Então, o que acontece é que existe um fator de ruído, que são os lotes. Ele é um fator de ruído, ele é conhecido e ele é controlável. Ele é conhecido porque eu sei que ele existe, eu controlo no sentido de que, quando eu estou fazendo um ensaio,
eu sei de qual lote eu peguei aquela unidade experimental. Então, posso usar blocagem, porque eu caio naquela primeira situação. Tá? Então, como eu suspeito dessa variação lote a lote, eu vou conduzir um experimento em blocos completos aleatorizados para investigar o efeito da pressão. Então, eu vou usar 4 níveis de pressão, considerando blocos como lotes. Desculpa, gente, considerando lotes de resina como blocos, tá? Isso que tinha que estar escrito aqui. A variável resposta vai ser o rendimento, ou seja, o percentual de tubos no ensaio que não contém protrusões, que seriam os defeitos. Tá? Então, olha como que ficou o meu experimento. O meu fator de interesse é a pressão de extrusão, que eu vou medir em PSI. Eu tenho 4 níveis, é um fator numérico, eu especifiquei 4 níveis, eu quero avaliar se existe efeito. E se existir efeito, eu quero, por exemplo, saber qual o melhor nível para eu usar, qual o nível que vai maximizar o rendimento, né? Que vai minimizar a taxa de ocorrência de defeitos. Então, eu tenho aqui 6 observações coletadas em cada um dos tratamentos. Só que essas observações foram coletadas em blocos, tá? Então, eu peguei 6 lotes de resina, considerei cada lote como sendo um bloco e percebam que cada bloco, ele contém todos os tratamentos. Então, eu peguei lá o primeiro lote e peguei aquele lote de matéria-prima, usei aquela matéria-prima para fabricar um dispositivo, uma veia, né? Uma veia artificial, usando a pressão de 8.500. Depois daquele mesmo lote, eu apliquei usando a pressão de 8.700, depois 8.900, 9.100. Depois não significa que foi nessa ordem, mas eu fiz todos os tratamentos dentro de cada lote, tá? E os lotes aqui, eles representam uma restrição na aleatorização. Então, dentro de cada lote, eu aloquei os meus 4 tratamentos, tá? E aí, percebam que aqui, o número de lotes é diferente do número de tratamentos, porque pode ser, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar de outro tipo de experimento, que são os quadrados latinos, aí os níveis têm que ser todos iguais, porque eu vou ter um quadrado. Mas aqui eu não tenho essa restrição ainda. Esse é o experimento em blocos completos aleatorizados. O meu fator de interesse é a pressão e o meu fator de bloco são os lotes, tá? Coloquei aqui já tem os totais dos tratamentos e o total geral. Bom, gente, meu chat continua sem atualizar. Eu queria pedir um favor, sem querer abusar de vocês, mas se tiver alguma pergunta no chat, alguém vê, vocês podem, quem tiver com o microfone, me dar um toque aí, só para eu não deixar de responder, tá? Beleza, Vamos lá. Eu aviso. Beleza, obrigada, Eze. Então, aqui a gente tem nossa variável resposta, tá? Aí eu separei aqui pelos 4 níveis de pressão. Entrei, enfim, com os valores dos tratamentos, os níveis de pressão, os níveis do lote. Entrei com os dados lá no R. E aí, alguns gráficos, só para a gente ter ideia do efeito dos tratamentos aqui, tá? Aqui no eixo X seriam os 4 níveis de pressão. Então, a gente vê que, em geral, quando a gente aumenta a pressão de extrusão, o rendimento diminui, né? Então, a gente vê que tem um efeito aí, tem uma relação. A variabilidade dentro dos tratamentos, o boxplot é bem legal para a gente enxergar essa variabilidade, ela não parece ser muito diferente, aquela preocupação que a gente tem com exposição de homocedaticidade, mas aqui é só uma análise visual, a gente vai checar isso mesmo na análise de resíduos, né? Mas a variabilidade parece semelhante dentro dos tratamentos e parece haver variação entre os tratamentos. E aqui pelos blocos, né? Aquela pergunta que fica, bom, eu não estou realmente interessada em avaliar o efeito dos lotes. Eu estou colocando os lotes aqui para eu conseguir eliminar o efeito dele, caso exista. Então, eu vou informar lá no meu modelo que, olha, além de ter variado a pressão de extrusão, que é o meu fator de interesse, eu também variei os lotes, tá? Então, assim, eu coloquei os lotes para informar isso para o meu experimento no meu modelo, de certa forma.
Mas a gente vê, a gente fica curioso para saber sobre o efeito desses blocos, a gente vê que parece que tem variação, né? A gente tem uma variabilidade aqui entre os blocos, né? Por exemplo, no lote 6, a gente tem uma média maior de rendimento, e no lote 5 a gente tem uma média bem menor, as médias amostrais são diferentes, e tem uma diferença de variação também, né? A gente parece que, por exemplo, o lote 2 tem uma variabilidade bem pequenininha, tem um valor que ele considerou como outlier, e aí a gente tem lote 3 aqui com variabilidade bem grande, enfim, né? Mas aqui é mais uma análise preliminar mesmo. Vamos fazer o nosso modelo lá no R, gente, como eu falei para vocês. Eu vou ajustar esse modelo no R como sendo um experimento, como se fosse um experimento com 2 fatores, tá? Então, eu tenho lá 2 fatores. Vou usar o comandinho OV, rendimento, que é a minha variável resposta. Um fator é a pressão, o outro fator é o lote. E aí eu peço summary. Quando eu peço summary, o R me dá já uma estatística F, um p-valor para o lote, que a gente sabe que a gente não vai olhar, porque isso aqui é o teste de hipóteses para os blocos, e a gente viu que a gente não deve avaliar isso. Mas, avaliando aqui o efeito dos tratamentos, p-valor bem baixinho, então a gente rejeita a hipótese nula de que as médias são iguais. Há evidências ao nível de 5%, de 1%, enfim, de que pelo menos 2 níveis de pressão têm rendimento médio diferente. Ou pelo menos um dos níveis de pressão tem efeito diferente de 0, né? Se a gente pensar na hipótese nula relacionada aos tauzis. Então, tem efeito assim, tem efeito do nível de pressão. E aí, uma coisa muito legal da gente fazer, gente, é porque é o seguinte, olha como que é a nossa soma de quadrados. A soma de quadrados, né, a gente pensa que ela é uma medida de variabilidade. Ela é uma medida de variação. Então, eu tenho aqui uma variabilidade que é atribuída aos tratamentos, aos níveis de pressão. Uma variabilidade aqui que é atribuída aos lotes. E quando a gente pensa em blocar o experimento, eu estou justamente pensando que esse fator de ruído, ele é um fator que pode trazer variabilidade para a minha resposta. Né? Então, pode ser que tenha uma parte da variabilidade na resposta que seja devida a um fator de ruído. Então, eu incluo ele no meu experimento por meio da blocagem. Para justamente ele falar o seguinte, olha, essa quantidade aqui não é erro experimental. Então, ela não deve vir para a soma de quadrado do erro. Ela é uma variabilidade que eu sei muito bem de onde ela veio. Ela vem dos lotes. Então, é como se eu tivesse incluído essa linha aqui para poder desinflar o erro experimental. Porque olha o que acontece quando eu rodo o mesmo modelo sem incluir o fator de ruído. Eu não vou incluir o lote, tá? Eu não vou blocar. Eu vou analisar como se fosse um experimento com um fator. Olha como que fica. Eu entrei só com fator, sim, né? A pressão. Olha como que fica a soma de quadrado do erro. Fica muito maior. 302,1. A soma de quadrado dos tratamentos continua 178,2. A soma dos resíduos, do quadrado dos resíduos, acaba ficando a soma dos dois, professora? Perfeito, exatamente isso. 302 aqui é a soma da soma de quadrados do lote, da soma de quadrados dos resíduos. Tá vendo? 178,2 continua sendo a soma de quadrados dos tratamentos. Por isso que a gente fala que blocar o experimento é uma forma de desinflar a variância do erro. Porque eu estou falando, olha, a variância do erro, que seria 302, ela não é isso tudo. Na verdade, ela é só 109. Então, eu estou atribuindo fontes de variação aqui. Isso é muito importante. Por quê? Porque a soma de quadrados do erro, né, vai compor o quadrado médio do erro, que é o denominador da minha estatística F, quando eu estou avaliando o efeito dos tratamentos. Então, assim, no caso, a minha estatística F aqui, deu 8, né, que é o quadrado médio dos tratamentos, dividido por 7,33. Aqui, o quadrado médio do erro ficou muito maior. Caso o efeito do tratamento é muito grande aqui, então, ok, quando eu faço a razão, mesmo sem incluir os lotes, eu teria considerado que existe efeito dos tratamentos. O resultado não ia mudar.
tá? Nesse caso aqui. Mas tem várias situações em que o resultado poderia mudar completamente. Às vezes o quadrado médio do erro está tão inflado que quando eu faço a estatística F para avaliar o efeito do tratamento, aquela estatística F fica muito pequena, tá? E aí eu não consigo... É o caso em que meu teste ele não consegue detectar que existe um efeito dos tratamentos, quando na verdade ele existe. Só que eu estou com uma variância do erro inflada, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal de ver. Então, essa comparação permite ver por que o experimento em blocos completos aleatorizados é uma técnica de redução de ruído no experimento, né? Eu incluo aquele fator de ruído, não porque eu quero avaliar o efeito dele, mas para garantir que aquela variabilidade que ele traz não vai atrapalhar o meu teste. Então, essa blocagem melhora a precisão com a qual as médias dos tratamentos são comparadas. Por que ela melhora a precisão? Porque eu estou falando de comparação entre as médias dos tratamentos. Lembrem que quando a gente fez, isso aqui vale para a estatística F, que quer comparar nas médias dos tratamentos, mas pensando até nas comparações múltiplas, né? Lembra quando a gente foi fazer teste de Tuckey, todos os testes de comparações múltiplas, a estimativa da variância era a variância, que é o quadrado médio do erro. Se eu tenho o quadrado médio do erro aqui no caso do experimento que eu não bloqueei, eu tenho o quadrado médio do erro grande, tá? Porque eu deixei de considerar essa fonte de variação. Como é o quadrado médio do erro inflado, eu perco precisão quando eu comparo as médias dos tratamentos. Eu estou usando uma medida de variabilidade que é maior do que a variabilidade que realmente é a variância do erro, né? Então, assim, a blocagem, ela ajuda todas as estimativas que você faz, né? Não só da tabela nova, quanto as estimativas pontuais, para construir intervalos de confiança também, para média, para diferença entre médias. Tudo isso eu uso o quadrado médio do erro como estimativa da variância. Então, ela ajuda nas comparações múltiplas, né? E se o pesquisador não incluir blocos quando necessário, o efeito pode ser uma inflação no erro experimental, que é o que aconteceu aqui. O erro experimental ficou inflado. Agora, quando saber se a blocagem é necessária ou não? É aquela questão, você precisa conhecer o seu problema, conhecer o seu fenômeno. Mas tem essa curiosidade, quando eu faço o experimento, eu olho para isso aqui e eu falo, eu sei, essa estatística F aqui eu não posso olhar. Mas olha, 192 é a soma de quadrados dos lotes, dos blocos, isso é uma quantidade substancial, né? Então, eu aqui concluiria que existe um efeito importante dos blocos, ainda que eu não possa olhar o teste, né? Mas é um aprendizado que vem também da tabela nova. E é possível que o erro esteja tão inflado que diferenças entre as médias dos tratamentos não sejam identificadas. Então, eu tenho uma estimativa de quadrado médio do erro tão grande que eu não consigo detectar a diferença entre os tratamentos, quando, na verdade, essa diferença existe. É o caso em que o meu teste tem um poder baixo, simplesmente porque a estimativa do sigma ao quadrado é muito grande, ela está inflada. E a gente viu naquela aula de análise de poder que se a variância do erro, né, aumenta, eu preciso de aumentar o número de réplicas para garantir o poder, né? Então, é o caso aqui em que eu poderia falar, eu não tenho o número de réplicas suficiente para o meu poder aqui está abaixo. Não, mas espera aí, não é a sua variância que está inflada demais? Vamos tentar melhorar essa estimativa de variância do erro, blocando o experimento, ao invés de você gastando ensaios, aumentando o número de réplicas, aumentando o número de observações. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Aí, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, agora que a gente já pegou a ideia, né, do experimento em blocos completos, aleatorizados, vamos fazer algumas coisas que a gente fez para o experimento com o fator aqui. Só que a gente vai ter que adaptar algumas coisas. Por exemplo, as comparações múltiplas, tá? Lembrando, para que eu faço as comparações múltiplas? Bom, fiz o teste F, concluí que existe efeito dos tratamentos, eu quero saber, existe efeito, pelo menos duas médias são diferentes, mas quais médias são diferentes? Então, aquela situação em que eu quero comparar todos os pares de médias, ou eu quero comparar todas as médias com uma média de controle. Então, a gente viu vários métodos para isso. A gente viu contrastes ortogonais,
método de Sheffer, teste Duncan de Dunnett, LSD, teste Tuckey, de vários testes. Todos eles podem ser usados para esse experimento também, tá? Então, beleza, fiz a minha tabela nova aqui, com os blocos, vi que existe efeito dos tratamentos, né? Rejeitei a hipótese nula. Quais médias diferem? Eu posso aplicar qualquer um dos métodos aqui. Só que a gente precisa fazer uma correção. Na verdade, são duas coisas, tá? Uma questão bom, o quadrado médio que eu vou usar agora é o quadrado médio do erro, tá? Considerando já que tem uma parcela da variabilidade que foi para os lotes, tá? Então, ele vai ser o quadrado médio do erro, considerando a linha com os blocos. E o grau de liberdade do erro agora vai ser A-1 vezes B-1, que é esse grau de liberdade aqui, tá? Na verdade, assim, se a gente tem a tabela NOR pronta, a gente pega os valores lá. Mas lembrem-se que lá nas fórmulas tem lá... tem um valorzinho, acho que eu coloquei como F, grau de liberdade do erro, que é A vezes N-1. Não vai ser A vezes N-1 mais. A vezes N-1 é no experimento com um fator, com réplicas. Agora eu não tenho mais N, tá? Eu estou falando de bloco. Então, o grau de liberdade do erro lá onde está A vezes N-1, vocês vão substituir por A-1 vezes B-1, que é essa quantidade aqui. Tá? Então, lembrem-se de fazer as adaptações, mas todos os métodos podem ser usados da mesma maneira. Então, é isso. A gente substitui o número de réplicas pelo número de blocos, em geral. E o grau de liberdade do erro, na verdade, a gente vai usar a fórmula mesmo que a gente tem, que é A-1 vezes B-1, em vez de A vezes N-1. Vou pegar aqui um caso particular, só para vocês verem, que é o teste de Tuckey, tá? O teste de Tuckey é aquele que já sai bonitinho lá no Tuckey.test, lá a funçãozinha do R. E aí, lá na funçãozinha do R, deixa eu só pensar aqui, aqui eu vou mostrar como eu adapto a fórmula fazendo a manha. Mas quando você usa o comando OV e usa o comandinho Tuckey.test, ele já está fazendo o teste Tuckey em cima da tabela nova que tem os blocos. Então, lá ele vai estar certo. Tá? O resultado que o R solta lá ainda é válido para fazer comparação múltiplos dos tratamentos. Ele, na verdade, já está fazendo essas contas aqui por trás. Porque ele vai pegar o quadrado médio do erro lá da tabela nova e ele vai pegar o número de graus de liberdade do erro, que vai ser esse F aqui, né? E o B é como se fosse o número de réplicas mesmo. Então, me parece que já vai estar certo. Mas, enfim, mostrando como que a gente faria a mão, né? Lembrando, o teste de Tuckey, a gente calcula uma diferença mínima significativa, que a gente chama de T-alfa, para um determinado nível de significância. Ele vai ser o valor tabelado daquela tabelinha da distribuição Q, que é da amplitude estudentizada, né? Que é uma tabelinha que nem tem nessa edição nova do livro, mas a quantidade é essa. Para uma determinada combinação de parâmetros A e F, onde A é o número de tratamentos e F são os graus de liberdade do erro, e o quadrado médio do erro, a raiz do quadrado médio do erro dividido por B, aqui a gente não vai usar mais N, né? Na fórmula do experimento anterior era N, aqui a gente substitui por B, porque eu tenho, é como se eu tivesse B réplicas para cada tratamento, porque cada tratamento foi medido nos B blocos, né? E a gente faz essa adaptação, essa medida que está... essa medida da raiz do quadrado médio do erro dividido por B. É a medida de erro padrão da média, que é o intervalo de confiança. É um teste para comparar médias e a gente pode ter cálculos de intervalo de confiança para a diferença entre médias a partir dele, né? Então, é o erro padrão da média. Beleza, gente. Então, aqui, ó, eu teria A igual a 4, que são 4 tratamentos, 4 níveis de pressão. F é igual a 15, que são os graus de liberdade do erro. E aí, para 5% de significância na tabela, eu acharia o valor 4,08. Fazendo, então, a conta aqui do T-alfa, que é o valor mínimo significativo, é a diferença mínima significativa, ficaria 4,08, que é o valor que eu achei na tabela,
pelo erro padrão da média, o 7,33 que eu peguei da tabelinha nova, já desinflando a variância do erro, incluindo os blocos, deu 4,51. A gente vai pegar a diferença entre todos os pares de médias amostrais, a gente pega a diferença em módulo, e a gente vê que a diferença só foi maior do que o nível mínimo quando eu comparei pressão 8.500 e 9.100, né, deu 7,05, que é maior do que o T-alfa, e 8.700 com 9.100, também deu maior. Então, de uma maneira geral, o nível de pressão 9.100, ele possui um rendimento médio significativamente diferente dos níveis 8.500 e 8.700. Todos os outros pares não são significativamente diferentes, né? E se a gente voltar lá nos gráficos iniciais, a gente vê aqui comparando os tratamentos. Eu estou falando que 9.100 me dá um rendimento médio que é diferente de 8.500 e de 8.700. Então, quando eu comparo 8.500 e 9.100, a diferença é significativa, 5% de significância. Quando eu comparo 8.700, também dá uma diferença significativa. Agora, quando eu comparo os outros pares, a diferença não é significativa, né? Então, por exemplo, 8.500 e 8.700 não tem diferença. 8.700 e 9.100 não tem diferença. Desculpa. 8.700 e 9.100 tem, né? Enfim, todos os outros pares não são. Eu não saberia dizer se uma coisa que, né, é interessante a gente fazer. Assim como a gente fez a tabela nova, fingindo que a gente não incluiu os blocos, só para ver o efeito que teria, né, dos blocos, e fazendo as contas aqui, a gente já sabe. O efeito dos blocos é essa soma de quadrados. Se eu não tivesse incluído blocos, a soma de quadrados dos erros seria a soma dos dois. Então, eu fiquei curiosa para falar assim, pensar assim, e como ficaria o teste Tuck? Será que as diferenças significativas seriam as mesmas, né? Porque a gente viu que sem incluir blocos, a gente perde precisão nas comparações. Então, será que ele ia conseguir captar essas diferenças entre esses dois pares, né? Então, assim, eu fiquei curiosa, mas eu não cheguei a fazer, tá? Mas é uma coisa legal para a gente pensar também. Qual que seria o efeito dos blocos no teste Tuck? Gente, alguma dúvida até agora? Gente, eu tô falando muito rápido hoje. Podem falar. Tipo, hoje eu tô meio elétrica. Eu não tenho dúvida não, professora. Tô absorvendo tudo só porque foi muita informação, professora. É verdade. Acho que hoje eu tô falando rápido, né, gente? Desculpa. Não, velocidade nem importa muito não, que foi muita coisa mesmo. Tá. É verdade. Não, na verdade é porque eu acho que como é um desenho novo, né? Então tem muita coisa para falar, mas qualquer coisa vocês me falam, tá? Se tiverem alguma dúvida. Eu vou fazer a chamada, gente. Vou dar uma quebrada aqui. Tem exemplo, ajuda bastante. Ótimo. Esse exemplo me ajudou também, porque eu achei que essa ideia de blocagem ela é meio sutil, assim, como depende assim, da intenção do experimentador, essas coisas, também acho que só na definição conceitual fica um negócio meio nebuloso. Não, perfeito. É isso mesmo, né? Porque, assim, o que é o bloco, né? Então, depende muito do fenômeno que você está estudando, né? Mas quando a gente vê matematicamente ali na tabela, no exemplo, o efeito do bloco, realmente ajuda. Que bom que ajudou. Gente, olha só, eu não estou conseguindo ver o chat atualizado. Estou pensando que tem gente que responde a chamada no chat. Eu aviso então, professor. Beleza. Ótimo, gente. Tem gente que está sem microfone, né? Vamos lá, André. Então, professor, o André está no médico agora. Ele pediu para te avisar. Tá, tudo bem. Obrigada.
Ézio, Eu. Fausto. Presente. Beleza, Fausto. João Pedro. Eu, presente. Beleza, João Pedro. José Ricardo. Eu. Beleza, José Ricardo. Lívia. Eu. Beleza. Lívia. Maria Eduarda. Eu. Beleza, Duda. Renan. Tiago Presente. e Vivian. Eu. Beleza, Vivian. Acho que só o Renan que não está aí hoje, certo? Eu tô aqui, não ouviu não, professora? Não vi não. Desculpa, Renan. Ele tá na aula. Ah, tá. Se manifestou, fiquei até. Será que ela tinha ouvido mesmo? Fiquei na dúvida. Não ouvi. Beleza, então. Não, é só o André, então, no caso. Ok, gente. Tudo certo. Vamos voltar, então. Vou voltar a compartilhar a tela. Muito bem. Então, uma outra coisa importante também em relação à verificação da adequação desse modelo, tá? Basicamente, a gente tem as mesmas premissas que a gente tinha no experimento completamente aleatorizado, né? A gente pensa sempre na normalidade da variável resposta, que vai se refletir na normalidade dos resíduos, na suposição de variância constante, né, ao longo dos tratamentos. Aqui a gente estende para a questão da variância constante entre os blocos, tá? É importante verificar esse pressuposto também, a homocedesticidade entre os blocos. E uma coisa nova que tem aqui é a questão da interação, possíveis interações entre blocos e tratamentos, tá? Porque a gente pode perceber, a gente escreveu o modelo de forma aditiva. Esse modelo aqui, da maneira como ele está, ele é um modelo que... Deixa eu pegar a equação dele aqui. Enfim, é um modelo que ele é aditivo, ele soma os efeitos dos blocos aos efeitos dos tratamentos. A gente não considera aqui interação entre blocos e tratamentos. Então, se essa interação existisse, eu teria que incluir ela no meu modelo. E esse modelo aditivo, ele não permite. Né? A gente poderia fazer um modelo com a interação, mas não é o caso desse aqui. O que seria a interação entre blocos e tratamentos? O efeito de um tratamento ser diferente dependendo do bloco, ou vice-versa, tá? Então, como se eu falasse assim, o efeito da pressão, aqui eu vi nesse exemplo que à medida que eu aumento a pressão, eu aumento o rendimento, né, do meu processo. Agora, às vezes eu poderia falar, olha, no bloco 1, se eu aumento a pressão, eu aumento o rendimento. Mas no bloco 2, o efeito da pressão já não é esse. Aumentar a pressão diminui o rendimento. Tipo, é uma coisa bem bizarra, assim. Mas é isso. O efeito de um fator depender do nível que está o outro fator. Isso é ter interação. E aqui, nesse experimento, nesse modelo aditivo, a gente assume que não existe interação. E é importante a gente verificar essa suposição, porque é um pressuposto que a gente está fazendo quando a gente condiciona aquele modelo ali, né? Então, é uma outra questão que também é importante da gente verificar em relação à adequação do modelo, que a gente não se preocupava no experimento com um fator. Então, o que tem de novo aqui? Homocedesticidade entre os blocos e interações entre blocos e tratamentos. Essa interação entre blocos e tratamentos, uma maneira prática da gente identificar visualmente é pelo gráfico de resíduos versus valores ajustados. Tá? A gente faz esse gráfico e se tiver alguma forma curvilínea mesmo, tipo, eu tenho valores baixos no início, depois sobe, depois cai de novo, ou o contrário. Tá? Os resíduos são mais altos para os valores preditos menores, para valores intermediários, os resíduos caem, depois os resíduos sobem de novo. Esse tipo de forma é uma indicação de interação entre blocos e tratamentos, tá?
Existem testes estatísticos para isso. A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar nos experimentos fatoriais. Mas aqui a gente vai ficar só de olho nesse gráfico para garantir que não tem essa interação. Se existir, a gente precisa usar um outro modelo, tá? Que a gente vai falar sobre ele também. E aí, tem a questão que não está aqui, mas que é a de independência dos resíduos. Independência ao longo do tempo, que é um gráfico, é uma suposição que a gente só verifica quando a gente registrou no momento lá do experimento, para cada observação que eu coletei, quando eu registrei a ordem na qual ela foi coletada. Então, eu tenho uma coluna a mais no meu banco de dados, que é a ordem de coleta. Se eu não tenho a ordem de coleta, não dá para avaliar essa suposição de independência, que usualmente eu verifico fazendo resíduos versus ordem de coleta. Então, nos exemplos aqui, usualmente a gente não tem essa informação, mas quando você está planejando um experimento de verdade, é claro que você vai registrar isso, porque se tiver autocorrelação nos resíduos, eu também não consigo validar o meu modelo. Então, essa suposição também é importante aqui, ela sempre vai ser. E aí, a adequação do modelo, a gente sempre olha para os resíduos, né, para a gente verificar. E quem seriam os meus resíduos aqui? De uma maneira geral, o resíduo vai ser sempre, né? O EIJ vai ser a diferença entre o YJ, que é o valor observado, e o Y chapéu IJ, que é o valor predito. A pergunta é, quem é o meu valor predito? O meu valor ajustado aqui. Meu valor ajustado eu vou substituir, vou botar chapéuzinho lá na minha expressão do meu modelo, eu vou substituir as estimativas aqui. O YJ é Mi mais tau I mais beta J mais o erro. Então, quando eu boto chapéuzinho, o erro não entra. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as estimativas pontuais dos meus parâmetros aqui. Eu vou substituir pelos, né? Quem são meus estimadores aqui. Os estimadores aqui, eu vou colocar, mas a gente ainda não demonstrou, tá? Que as estimativas pontuais são essas. A gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente tinha dos experimentos com o fator, mas depois a gente vai mostrar que a gente chega nessas estimativas pontuais quando a gente fizer a abordagem da regressão. Mas de forma geral, né? Estimativa da média global é a média global amostral. Estimativa do efeito do IES no tratamento, que é o tau I, vai ser a média no IES no tratamento menos a média global. E a estimativa do efeito do J-ésimo bloco vai ser a média no J-ésimo bloco menos a média global. E aí, cortando aqui, né, eu corto a média global aqui, uma média global com a outra, os sinais estão invertidos, aí eu fico com a seguinte fórmula para o resíduo da observação IJ. Vai ser valor observado para esse cara, menos a média naquele nível do fator, menos a média naquele nível do bloco, mais a média global, tá? Então, quando eu ajusto o modelinho ANOVA lá e peço os residuals lá no R, né? Ele vai me dar essa quantidade aqui, é o meu valor, é o resíduo, né? Aí lá no exemplo, não botei os comandos aqui, mas eu basicamente pedi lá o plot do plot 2 do modelo, plot modelo, vírgula 2, ele me dá o que é plot, para verificar a normalidade. Bom, a gente parece que a cauda... Eles jantaram? Parece que a cauda superior aqui tem uns valores que estão mais fora, né? A gente sabe que no QQ plot a gente vai ter no centro os pontinhos mais próximos, depois, como a gente tem as caudas, os pontinhos ficam um pouco mais dispersos. Assim, de uma maneira geral, acho que não tem nada muito gritante, tem uns outlierzinhos aqui, mas de uma maneira geral está razoável. Gráfico de resíduos versus valores ajustados, lembrando que é um gráfico que vai me permitir verificar a interação entre blocos e tratamentos, né? Que é a suposição de nenhuma interação que a gente tem aqui para o modelo. Então, será que tem interação? Vamos ver aqui. A gente não chega a ter uma curvatura, né? Os pontos parecem aleatórios, em torno de 0 ao longo dos valores ajustados. Não parece que tem nenhum problema de interação aqui. E aí, homocedisticidade entre tratamentos. Então, aqui eu peguei resíduos versus valores de pressão, que são meus tratamentos. Parece que a variância é constante ao longo dos
dos níveis da pressão. A variância está bem constante aqui, né? E a mesma coisa agora, eu estou avaliando variância dos resíduos ao longo dos blocos. Então, no eixo X aqui eu plotei os lotes, resíduos versus lotes. E aí eu tenho também uma variabilidade que, né, a gente não tem aquele comportamento, aquele gráfico de megafone, ou funil, variância aumentando, diminuindo, ou um nível específico com uma variabilidade muito maior do que os outros. De uma maneira geral, aqui tem uma variância, parece que tem bem pequenininha, né? Se a gente for olhar, tem uma variância grande. Se a gente ficar em dúvida, a gente pode fazer um teste Levene aqui, um teste Bartlett, que são os testes de igualdade de variâncias. Então, a gente pode pedir, fazer esses testes aí, a gente salva os resíduos aí e faz, tá? Para a gente checar com mais precisão. Professora, Sim. só uma pergunta meio prática. Se eu faço o teste para uma elasticidade, o Bartlett e o Levene, e cada um diz uma coisa, em quem eu acredito? Bom, eu ficaria confortável na situação em que os dois dizem que não tem problema, tá? Os dois me dão um p-valor alto. Se um deles me dá um p-valor mais baixo, eu me preocupo, tá? Eu tento uma transformação. Porque, assim, eles são baseados em suposições diferentes. Um é baseado em normalidade, outro não. Mas, de toda forma, o teste Bartlett, né? Se o teste Bartlett deu um resultado estranho, se invalidar a igualdade de variâncias no teste Bartlett, eu ainda faço um teste de normalidade, porque às vezes eu posso pensar assim, ele pode estar dando um resultado estranho, mas às vezes eu não tenho normalidade, tá? Agora, se for no teste de Levene, já não tem muito o que checar mais. Mas independente disso, se um deles ficar fora, eu tento uma transformação e vejo se melhora. Tá? Obrigado, professora. Por nada. Porque assim, uma transformação não vai trazer nenhum grande prejuízo. Eu vou perder 1 grau de liberdade no erro só, na hora que eu refizer uma tabelinha nova, né, o teste F, e eu fico mais confortável, né? Gente, para fechar, só uma última coisa que eu quero falar, que é uma situação meio assim, de certa forma atípica de acontecer. Na prática, assim, eu não sei com que frequência aconteceria, mas é você ter valores faltantes no seu experimento. Então, tem alguns métodos para... Porque, assim, quando a gente faz um experimento fatorial, é tudo muito redondinho, né? Eu tenho número de níveis de um fator, o número de níveis do outro, a gente tem todo aquele planejamento para garantir que a gente vai conseguir coletar todas aquelas observações ali, a gente vai conseguir compor, né? Encher o nosso quadrinho ali com o desenho do experimento. Mas pode ter algumas situações em que eu tive problema na coleta, para um determinado fator, seja um fator de interesse ou um fator de ruído, ficou uma observação ou mais observações sem serem coletadas. E aí, o que eu faço? Eu vou perder precisão ali, né? Eu tenho menos informações, menos dados, eu perco precisão. E aí tem algumas ferramentas, eu perco precisão, eu falo na hora de fazer a estimação da tabela nova, do teste F, das comparações múltiplas, enfim. Tem alguns métodos bem simples de fazer imputação, tá? Para vários desenhos de experimentos, eu queria comentar um deles com vocês, que é, na verdade, para o experimento em blocos completos aleatorizados, particularmente, ter valores faltantes traz problema também na questão da ortogonalidade, né? Que esses experimentos eles são ortogonais, no sentido de que todos os níveis dos tratamentos, ou todos os níveis do fator de interesse foram medidos em todos os blocos e vice-versa. Então, se eu não tenho essa ortogonalidade presente, eu vou ter algumas complicações, e aí pode ser interessante usar um método de imputação, que seria usar os dados que a gente tem para estimar aqueles valores faltantes, e aí depois a gente usa aqueles valores estimados como se eles fossem valores coletados para fazer a análise. Só que aí eu vou fazer uma correção também nos graus de liberdade do erro, igual quando a gente fazia transformação, né? A gente tem que corrigir isso na hora de estimar, mas a gente usa como se fossem observados, tá? Tem 2 abordagens para a gente resolver essa questão. Uma delas é uma análise aproximada, que eu vou falar agora, só para a gente fechar. E tem uma outra análise, que é uma análise exata, que na próxima aula a gente vai falar sobre abordagem de regressão para esse modelo.
de blocos completos aleatorizados, aí eu vou falar sobre o que seria essa análise exata. Tá? Mas só falando um pouquinho dessa análise aproximada, que eu estimo aquilo que eu falei, estimo a observação faltante e realizo a nova usual como se essas observações estimadas fossem dados reais, compensando ali os graus de liberdade do erro, reduzindo em uma unidade. Na verdade, eu reduzo em uma unidade para cada observação faltante. Tá? Se eu tinha 3 observações faltantes, estimei as 3, eu reduzo em 3 graus de liberdade o erro. Tá? A análise aproximada, ela é baseada na soma de quadrados do erro. Tá? Eu assumo que uma observação é faltante. Assim, na verdade, eu assumo não. Eu tenho uma observação faltante, eu vou estimar essa observação como sendo a observação que minimiza a soma de quadrados do erro do meu modelo. Tá? Então, é como se fosse uma fórmula de mínimos quadrados, só que é a base, é você minimizar a soma de quadrados. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo aí que a gente está trabalhando, que é o exemplo da pressão, e vamos supor aqui, tá vendo, que eu coloquei na linha 8.700, na pressão 8.700, bloco 4, eu coloquei um X. Eu tenho as mesmas observações, mas eu vou assumir que essa observação aqui, ela é desconhecida. Então, suponha que houve um problema na máquina de extrusão quando a pressão foi configurada em 8.700, para eu coletar o ensaio no 4º lote de material e eu não consegui coletar essa observação. Então, aqui eu já corrigi os valores das somas dos tratamentos, tá? 455,4 já é desconsiderando a observação que estava aqui, tá? Já é com as observações faltantes. Então, como que vai ser esse método aproximado, tá? Essa análise aproximada que a gente vai falar. A soma de quadrados do erro, eu tenho aqui a minha soma de quadrados do erro, que a gente já calculou ela antes, né? A mesma fórmula que a gente tinha. Então, eu vou escolher o valor de x que minimiza a soma de quadrados do erro, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo essa soma de quadrados do erro, eu estou entrando com esses quadrados aqui, tá? Eu estou entrando com esse quadrado aqui, na verdade, eliminando aqueles termos cruzados, que eu estou pensando que tudo aquilo que não depende do x vai para zero na hora que eu derivar isso, tá? Então, eu vou chamar aqui, na equação de baixo, né? Eu chamei aqui de R todos os termos, de quando eu abro esses somatórios, todos os termos que não dependem de x, eles vão para zero, eu chamei de R, e aqui eu deixei só aqueles que estão relacionados a x. Então, por exemplo, esse somatório aqui eu vou somar, são A vezes B valores. Então, aqui eu tenho x, um deles é x, e os outros, A vezes B menos 1, estão aqui no R. Isso vale para todos os somatórios aqui, tá? Eu deixei só aqueles que envolvem x. E vou fazer a derivada disso, igualar a zero, e achar o valor de x, como sendo uma estimativa. Então, derivando igualando a zero, isolando o x, tá? Não vou fazer as contas aqui, mas depois, se vocês quiserem fazer, eu fico com essa fórmula para estimar o x. Ou para estimar a minha observação faltante, onde o y' o linha corresponde ao somatório das observações sem o x, tá? Já na tabelinha, claro, o somatório que eu tenho, né? Com a observação faltante já aqui. Y', aqui a média, desculpa, a soma das observações no 10º tratamento, que é o tratamento em que eu tenho aquela observação faltante. Aqui, a soma das observações no 20º bloco, que é o bloco onde eu tenho observação faltante, aqui seria o tratamento 8.700, bloco 4. Então, vou pegar a soma aqui do bloco 4, 267,5, vou substituir no y'.j, vou pegar 455,4, que é a soma desse tratamento de 8.700, e substituo no y' e ponto da fórmula, e aí a gente tem aqui o valor estimado, tá? 91,08. Seria a estimativa
valor que a gente imputaria lá. Aí, o que a gente faz? A gente faz a análise estatística, a tabela nova, com esse valor, incluindo esse valor na base de dados. Aí eu fui lá, ó, incluí esse valor aqui e ajustei o modelo, o valor estimado, ajustei o modelo normalmente, e eu tenho minha tabela nova. Só que a gente tem que lembrar que agora a gente tem que corrigir o grau de liberdade do erro. Então, o quadrado médio do erro tem que ser recalculado. Consequentemente, desculpa, o erro é aqui, né? Desculpa, eu tenho que corrigir o grau de liberdade do erro. Consequentemente, muda o quadrado médio do erro e muda a estatística F do tratamento, que é a de cima. Então, aqui eu fiz o cálculo à mão mesmo, né? À mão, assim, fiz no R, mas joguei os valores que eu li na tabela. O grau de liberdade do erro cai uma unidade, porque eu estimei uma observação, então cai de 15 para 14. Consequentemente, o quadrado médio do erro vai ser a soma de quadrados do erro 101,7 dividido por 14. A estatística F vai ser quadrado médio dos tratamentos, 55,38, dividido pelo novo quadrado médio do erro. E aí, na hora de comparar com o valor crítico ou de fazer o cálculo do p-valor, eu preciso lembrar que eu corrijo também o grau de liberdade do erro, tá? Na estatística F. E aí eu fiquei com o valor da estatística de teste, eu chamei errado aqui. O valor F-value é o valor da estatística de teste, é o F0, 7,62, e o F-teste é o valor da estatística de teste que delimita a região crítica, que é 3,34. Então, o valor cai na estatística de teste, a gente rejeita a hipótese nula. Ou seja, a gente tira a mesma conclusão, só que aqui é fazendo uma imputação, tá bom? Isso vale para na situação em que eu tenho uma observação. Se eu tenho várias observações faltantes, eu posso fazer esse mesmo procedimento que muda, que eu vou escrever essa soma de quadrados do erro. Por exemplo, se eu tenho duas observações faltantes, eu escrevo essa soma de quadrados do erro em relação a, né, eu derivo em relação à observação que está faltando, igual eu fiz aqui, igual a zero. Aí eu vou ter um sisteminha de equações, ao invés de ter uma única fórmula, eu vou ter um sisteminha e resolvo o sistema, como se fosse um problema de mínimos quadrados. Tem também método iterativo que eu posso usar, né? Eu estipulo um valor inicial eu tenho dois valores faltantes. Eu estipulo um valor inicial para um dos valores. Com base nisso, eu assumo que esse valor é o valor que eu estipulei, que eu chutei, como se fosse o chute inicial, faço toda a minha estimação e estimo o valor que eu desconheço. E aí, com base no segundo valor que eu estimei, eu faço uma nova estimativa para o primeiro valor. E vou fazendo isso iterativamente até que eu tenha uma convergência. Tá? Na verdade, tem vários métodos na literatura, mas esse método aproximado é um método bem simples. E na próxima aula, quando a gente trabalhar com a soma com método de regressão para esse modelo, a gente vai falar do método exato, tá? Para fazer essa imputação. Bom, gente, acho que é isso que eu queria falar hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Professora? Sim. Você falou que quando, ali no caso, quando a gente estima o dado faltante, perde um grau de liberdade, não é isso? Isso, perde um grau de liberdade no erro. Tá. E por isso que a gente tem até um limite para fazer isso. Se você tem muitos valores faltantes, você não tem nem grau de liberdade do erro suficiente para estimar. Né? Ali, por exemplo, eu tenho 15 graus de liberdade do erro. Se eu tenho muita imputação para fazer, pode ser que eu já não consiga ter uma precisão muito legal, tá? Mas, de uma forma geral, é isso. A gente vai corrigindo na hora de fazer a análise, tá? Professora, isso que eu ia perguntar. Toda hora a gente está falando de corrigir o grau de liberdade, mas tem que fazer isso na mão? Não tem, a função não tem algum parâmetro que possa... Oi, Não, Paulo? Desculpa, repete. Desculpa, a gente estava falando em diversos momentos de corrigir os graus de liberdade. Mas tem uma maneira de como colocar isso na função, ou a gente vai sempre ter que fazer na mão, que eu digo, como você colocou o código? Nossa, pois é. Eu acho que assim, só para ter um jeito de fazer isso
já alguma função pronta para isso, se for alguma função que já faz essa imputação lá dentro, entendeu? Senão, a gente precisa realmente fazer as contas, tá? Não sei te falar se tem alguma coisa pronta para isso, mas usualmente a gente tem que fazer à mão mesmo. Fazer a tabela e calcular de novo. Entendi, professora. Ficou claro? Ficou sim. Obrigado. Beleza, gente. Agora eu tô vendo o chat aparecer. Ah, beleza, gente. Então tá. Então tá, a gente se vê na quinta, tá? Se tiverem Ok. alguma dúvida, Vou falar lembrando que a contigo lista. 2 segundinhos. Ah, tá, claro. Lembrando que a lista é para sábado, tá? Não sei se vocês já estão mexendo, se já estão fazendo, mas qualquer dúvida aí, aproveitem a aula de quinta, né? Que vai ser a última aula antes de entregar a lista, tá bom? Professora, eu queria só tirar uma dúvida, um detalhe em relação ao trabalho. Teve um gráfico que eu não consegui mudar a legenda e ficou, tipo, em inglês mesmo. Igual tá o seu gráfico, né, da aula de hoje, foi a página 30. Tem problema deixar daquele jeito? Ah, gente, claro que não tem problema. Se eu não consegui mudar do meu gráfico, não sei exigir de você. Não tem problema. É só você explicar o que é o gráfico, né? Você vai estar explicando isso em algum lugar, não tem problema nenhum, não. Beleza, era só isso. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Beleza, então, gente. Então, até quinta e boa noite para vocês, então, tá? Para quem tem mais aula, bom descanso. Obrigada, Valeu, galera. professora. Boa noite. Até Boa quinta. noite, um beijo para vocês. Um beijo. Sim. Eu não recebi a base de dados do Eduardo, não, professor. O arquivo que eu recebi para download era para adicionar no calendário, não era base de dados. Deixa eu ver aqui, porque eu também não recebi. Eu acho que o Eduardo viajou. Ele achou que colocou, porque assim, eu recebi só um e-mail, igual o e-mail que eu recebo toda vez que tem algum evento, né? Não veio nada para mim também não, Ézio. Mas como a reunião já é quarta, entendeu? Vamos cobrar dele na reunião, que aí ele não vai ter como não mandar.